trabalhar com educação é difícil, né? Então a gente sabe que o papel educacional é bem complicado, principalmente de você conseguir trazer o profissional que está na ponta, para que ele compreenda e entenda a responsabilidade dele enquanto educador, ao mesmo momento que ele é prestador de serviço. Então não é porque ele está na assistência que ele deixa de ser educador, porque ele não é. Então essa é uma das maiores dificuldades da educação permanente, eu falo em ambiente hospitalar. E aí a minha expectativa logo de início era buscar por metodologias que eu pudesse aplicar ao meu serviço para fazer com que esses meus colaboradores pudessem usufruir mais dos serviços de educação, que eles pudessem interagir de fato mais com os processos de capacitação, enfim. Uma coisa que a gente discute muito, e aí a gente sabe que infelizmente na área da saúde hoje é muito difícil a gente encontrar pessoas que têm um vínculo só, então a carga horária de trabalho ela é enorme. Então, às vezes eu pego uma pessoa que está no plantão de 36, 48, 60 horas e aí eu chamo esse colaborador para fazer uma capacitação. Então, às vezes ele não consegue absorver nem um terço do que eu estou falando, né, de medidas. E aí minha expectativa maior inicial era isso, buscar por metodologias que eu pudesse melhorar o meu processo de trabalho, que eu pudesse puxá-los, né, de uma forma que eles pudessem participar comigo do processo de interação, porque a gente não faz educação sozinho. E aí, de fato, superou as expectativas, né? No sentido de metodologias, de formação profissional, até para mim, enquanto formadora, né? Mas o complicado da gente trabalhar assim, no ambiente de serviço, é ainda com o apoio dos gestores. Então, se a gente tiver apoio de gestão, se a gente fizer gestão de fato, né? Tiver um gestor de apoio, a gente consegue sim melhorar os processos de trabalho, mas sem isso, muito difícil. A parte do puxar o colaborador ou o profissional de saúde, enfim, é muito mais complicado, porque assim, pelo menos na nossa região é muito cultural, no sentido de profissional de saúde. Então hoje você encontrar um profissional de saúde que tem um vínculo só, é praticamente impossível. Entende? Então, mesmo que ele tenha um vínculo, ele faz um segundo vínculo autônomo. Então, a qualidade de vida ela não é a mesma. Então, por mais que a gente faça capacitação, por mais que a gente busque qualificar aquele profissional na parte técnica, a gente tem que pensar no profissional como ser, né? Então, isso interfere muito e aí a gente acaba impactando. O GEP Hall, por exemplo, logo nisso, quando a gente começou a conversar, você mesmo falou, ele é um processo maravilhoso, mas a gente tem N demandas no serviço. Mas assim, quando a gente consegue casar as duas coisas, que eu consigo vir para o processo de formação-ação e consigo aplicar ele no que eu tenho governabilidade, no meu serviço, ele acaba otimizando o meu serviço. Então, por mais que eu tenha acúmulo de serviço durante um tempo, eu preciso ter a ciência de que eu estou lá para melhorar. Então, eu acredito que é muito pelo caminho que a gente precisa ir com o colaborador da gente, com o profissional de saúde. Mostrar para ele o porquê. Né? Se a gente diz assim, você vai para uma capacitação e você vai aprender a rede de urgência. Ele precisa saber o porquê que ele precisa aprender, senão ele não vai com o mesmo entendimento. E ainda mais saber onde ele vai aplicar. Então, quando a gente apresenta para ele o porquê e o como, a gente muda o interesse. Se a gente simplesmente chega, como acontece na maioria das vezes, e aí a gente sabe que a educação permanente não é isso, transmissão de informação. Eu aprendi, eu capto, eu filtro e eu encaminho. Não tem que funcionar assim, tem que ser participativo. Então, quando a gente participa e coloca ele como peça fundamental e papel do processo, a gente consegue caminhar bem melhor do que centralizar a ação, por exemplo, de ambiente hospitalar. A educação permanente ela não funciona sozinha. Então, por mais que tenha um profissional de educação permanente, num setor, no serviço, todos que funcionam no processo assistencial precisam entender que eles são peça fundamental para isso. Então, uma das formas que, pelo menos de minha vivência, que eu consigo captar é que quanto mais você envolvê-lo no processo, muito mais fácil ele absorve. Ao invés dele só receber, ele poder transmitir. Então, o conhecimento que você pega, você transmitir para todos e que eles façam replicação. Isso pelo menos é a forma que eu vejo que funciona. Então, se a gente só faz aquela linha vertical de descida, acaba não funcionando. A informação ela não é absorvida, entende? Então, eu acredito que ainda muito mais do que apenas só a carga horária, é muito de interesse, é muito de incentivo, sabe? É muito de motivação. E a gente sabe que motivação é uma coisa que ela começa da gente mesmo. Então, se a gente não buscar, ou a gente pode, no máximo, motivá-lo,
né, para incentivar que ele se motive para buscar o conhecimento ou atualização, enfim. Mas a gente sabe aí como o mercado do trabalho pede por isso. Então, muitos vão para o lado da capacitação por entender que o mercado de trabalho está chamando por isso. Ele pede pelo profissional qualificado e capacitado. Com o GPHO a gente conseguiu, até nós que estamos do próprio serviço, a gente não se via como rede. Isso é fato. Então, por diversos momentos em que a gente conversava, até do próprio município, eu não digo nem macro, nem GERES, mas no próprio município a gente não sabia que um serviço funcionava com isso ou que aquele outro serviço funcionava com aquilo. E aí quando a gente sentou todo mundo e a rede ela começou a conversar, o GPHO ele é só um caminho, ele é um facilitador, porque quem faz todo o processo é a gente. De conversar, de articular, de chamar o outro serviço, né? E você faz isso, e por que a gente não sabia, e por que não divulga? Era a maior das coisas que a gente questionava é que a gente tinha um serviço no município que a gente não precisaria encaminhar para, por exemplo, para a capital, né? No caso da gente para Recife, ou até para outros estados, como a gente já fez, porque a rede ela não se comunicava. Então eu não sabia que o serviço que o mestre Vitalino não tinha, o regional tinha. Então a gente conseguiu, através do GPHO, do momento GPHO, para conversar com a rede e articular, né, com os pares, como é que a gente consegue organizar de uma forma melhor. Então, assim, por mais que a gente converse, a gente sabe que muita coisa depende sim da parte de gestão, depende sim de investimento, né, mas muita coisa melhora com o processo de trabalho interno. E aí eu digo interno não no nosso serviço, mas na rede. Então, se a rede conversa, as coisas melhoram. Então hoje a gente já tem como produtos até, não do produto final do GPHO, mas de articulação entre próprios hospitais e serviços daqui, que a gente conversa bem melhor, e aí às vezes a gente só faz assim, transfere um paciente para tal lugar, mas o serviço não quer receber. Mas por que ele não quer receber? E aqui a gente viu por quê. Porque ele não tem como dar conta da tua demanda. Ou ele não tem um serviço para o qual você está me encaminhando. Então, a gente conseguiu melhorar, de fato, a comunicação. A gente sabe que ainda tem muito para melhorar. A comunicação efetiva ela é difícil de acontecer, mas a gente sabe que impacta muito no serviço e reduz, de verdade, o que a gente quer, acredito eu, que o sentimento de todo mundo da área da saúde é extinguir, de fato, a peregrinação do paciente, para que ele não fique de serviço em serviço. E se a gente tiver uma rede articulada, isso não acontece. O paciente ele sai, ele dá entrada no serviço e ele vai direto para o serviço de referência ao qual ele precisa. Então a gente conseguiu conversar um pouco mais, e aí eu acredito e eu vejo muito como o GPHO como um facilitador nesse processo. Por mais que ele esteja aqui para nos orientar, somos nós que encaminhamos com as demandas.